Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Vai começar agora mais um Realmente Cast, o primeiro podcast da TV. Vitor, como é que está sendo esse programa de hoje? O que é que você espera trazer para a gente? Vou falar sobre implante capilar. Não sei se você percebeu, já começamos a fazer vários programas com esse penteado aqui, mas na verdade a gente fez o implante capilar e eu quis aproveitar para poder trazer um dos maiores nomes do implante capilar, da cirurgia plástica aqui do estado. Então estou aqui com... Antes disso, vou falar dos nossos patrocinadores. Biostrato está com a gente aí desde o início, então realmente fica aqui nossa mensagem de agradecimento e de parabenização em função desse trabalho todo que vem fazendo com a gente. Então, os sites estão aí, o Instagram, então muita coisa que você pode entrar em contato. Você tem interesse aí na rede de cosméticos, vender no seu salão, no seu supermercado, entre em contato com eles, que é um produto muito bom. Inclusive, ele já vai receber brinde também, mas já. E aí, claro, temos que falar da Wise, uma grande casa de investimentos do Brasil. Como você pode estar vendo aí na imagem, ela é vinculada ao BTG Pactual, nada mais nada menos do que a maior casa de investimentos do Brasil. Então você está lidando com profissionais. Vitor não gosta de investir por conta própria, não tem o saco, não tem o interesse, realmente não tem o tempo. Procura ele que vai ter um assessor de investimentos voltado só para isso. Ele vai analisar todo o seu perfil, toda a sua carteira, o que você tem o perfil de investir, o que não tem, para ser mais condizente com a sua realidade. Então, sem mais demora, sem mais delongas, estamos aqui com o Glauber Carvalho. Meu amigo, eu fiz um suspensezinho aqui na hora só para fazer uma brincadeira, porque é o seguinte, eu costumo brincar que quando a gente passa esse início falando de patrocínio e tudo mais, a pessoa fica aqui, eu gosto de fazer uma brincadeirinha só para ficar despreocupado. Aqui você está em casa, aqui tem 3 câmeras nossas aqui, você olha para onde você quiser. Se você quiser olhar para esse seu paciente aqui, você fica à vontade. Estou fazendo pós-operatório. Fica à vontade aqui, então nossas palavras aqui de agradecimento por você ter aceitado. Uma agenda super concorrida, mas você está aqui hoje. Obrigado. Vitor, eu que agradeço. Muito obrigado aí por ter a oportunidade de estar falando aí com vocês, um programa com essa cara jovem, né, de visão do futuro. Eu acho que é bacana. Eu acho que a minha profissão é bacana e fico muito feliz aqui de estar aqui com você. Tá ótimo, cara, porque desde o início, naturalmente, que isso tem uma parte genética, então muita gente que está assistindo aqui também, caramba, mas eu sou careca de todo jeito, meu pai é e tal, então tem a parte genética, tem a parte realmente que pode acontecer ao longo do tempo, da pessoa ficar careca e tudo mais, sendo que algo que sempre me chamou a atenção, não é um preconceito, mas é tipo aquela questão da pessoa achar que cirurgia plástica é só para mulher. E acho que esse implante capilar, de forma geral, eu tô vendo muitas pessoas fazendo também, eu vejo que isso tá meio que quebrando uma certa barreira, né? Você enxerga assim também? Enxergo. Eu acho que eu tenho 22 anos de cirurgia plástica e eu vislumbrava um crescimento do transplante capilar quando ele tivesse duas coisas, né? Um resultado melhor, mais natural e que ele fosse mais acessível. Então, e eu sempre dizia, o transplante capilar ele vai bombar, ele vai crescer quando isso acontecer, porque é a vaidade do homem. O cabelo é, sem dúvida, onde mexe mais na autoestima do homem. Então, o que você está falando da calvície, a calvície que acontece no homem é um tipo de calvície. Lógico, ele pode ser acometido qualquer calvície por remédio, calvície por estresse, calvície por desnutrição, por qualquer um, mas assim, a que acontece mais é a androgenética, que tem uma relação genética e androgênica, em que ele vai lá perto dos 40 anos, vai ficando carequinha e com aquele aspecto de que tá ficando mais velho, fica mais ralinho, aí né? vai mexer na autoestima, e de repente ele volta a ter cabelo com uma cirurgia e ele volta a ter uma autoestima melhor. Eu tô vendo isso. É porque, rapaz, você olhar direitinho é o seguinte, por mais que hoje em dia cirurgias plásticas estejam mais... Assim, as pessoas estão entendendo também que não é nada de bicho de 7 cabeças, mas você mudar no seu corpo, você conseguir emagrecer, ir pra academia, você consegue ficar com o corpo melhor, se você quiser fazer... Mas o cabelo, você botar uma peruca, entendeu? Quem usa peruca, tudo bem, mas não é a mesma coisa. Então é algo que realmente é difícil de você... Acaba tirando a liberdade, né? Exatamente. Ele quer tirar uma pedra do sapato, mas bota uma bem maior, né? Porque a peruca não lhe dá a liberdade de sair, de ir para uma praia, tomar um banho de mar e tal. Então, o que muita gente procurava, as próteses capilares, por conta disso, porque o transplante capilar não era... Não tinha um efeito legal, tinha um efeito legal, entendi. então, porque
tinha valores exorbitantes, né? Não tinha perto da sua casa. Mas isso acontece com toda a tecnologia que vai se evoluindo, mais pessoas vão fazendo, mais pessoas vão produzindo algo para aquilo ter uma disseminação maior, a tendência é que o preço caia, mais pessoas consigam comprar, né? Acho que a oferta e procura tem um pouco Eu acho que uma técnica nova que surgiu há uns 10, não que elas tenha surgido, mas ela foi mais desenvolvida, né? Equipamentos, então, e principalmente desses 5 últimos anos, ele cresceu demais, Entendi. até que eu fui, fez com que o transplante capilar tivesse uma... E eu vou fazer, só lhe interromper, porque eu me devia... Rapaz, o que é que diabo tem na Turquia? Que todo mundo... A técnica surgiu lá, foi desenvolvida lá, o que assim, Não. virou comum de todo mundo querer ir para a Turquia para fazer o implante capilar. Comum, tô dizendo, que tem condição de ir para lá. Como é que foi? A Turquia é um país, eu já visitei a Turquia, é um país diferente, né, em que eles economicamente têm uma característica muito diferente. Querem entrar no bloco europeu, mas não conseguem, porque eles trabalham de uma forma diferente. Né? Eu acho que eles não são muito comerciais. Essa história do turco, mas para quem já visitou a Turquia sabe bem o que é que eu estou dizendo. E eles visam lucro e comércio em tudo. Então, eles vislumbraram isso, né, uma técnica mais acessível, com resultado melhor, e transformaram isso num grande comércio. Tá? E realmente comercializaram, né, pela internet. Não, é um volume gigantesco que ele vem do pacote. E aí comercializa passagem, hospedagem, não sei o que, tal, pós-operatório, fica por ali, depois você fica fazendo por vídeo. Isso. Eu cogitei, cara. Isso. Antes de lhe conhecer, eu cheguei a cogitar. E eu fiquei, cara, fazer um pós-operatório lá, não sei aonde, ninguém sabe o que é um médico, ninguém sabe nada, eu falei, eu vou nada. Então eles trabalharam muito isso. Então, mas eu acho que a medicina não pode ter essa comercialização tão pesada, porque imagine que você visa esses lucros no comércio, você acaba perdendo alguma coisa, né? Você abre mão de algum cuidado, abrir mão de uma esterilização adequada, né? Abrir mão do cuidado de operar um paciente numa sala adequada. Então, eu já tive relatos de pacientes que foram para lá, que me procuraram depois, que se operava 10 numa sala só. Caramba. Que não tinha um profissional médico no local. Se não desse um piripaque ali na hora, anestesia, né, material... E as pessoas precisam entender que o transplante capilar, apesar de ser uma técnica simples, mas é uma cirurgia de tempo prolongado, de uso de anestésicos, que isso faz com que raramente aconteça, mas pode acontecer e precisa de um profissional médico, ético, em que ele sabe dizer, inclusive, a hora de não fazer, né? E não, eu já vendi, eu tenho que fazer, a pessoa viajou, e não, mas esse paciente tem uma comorbidade, tem uma patologia, né? Então, não que tecnicamente não façam bem, né? Mas eu acho que pecam em algum a comercialização faz com que a gente tenha um pouco de receio. Faz sentido. Eu fui para esse lado que realmente me surgiu aqui, realmente tem que perguntar, mas agora eu queria voltar um pouco no tempo e queria que você contasse um pouco da sua história, de onde você veio, porque pelo sotaque você não é daqui, você é do Ceará, né? Eu sou cearense, mas eu saí em 91 do Ceará, mas o sotaque nunca passou. Entendi. Mas aí conta um pouco da sua história, nasceu aonde? Eu nasci em Fortaleza, no Ceará, em 73, né? Já sabia a idade. Cursei o colégio, depois fui para a faculdade, na Universidade Federal da Paraíba. Sim, em João Pessoa, onde eu me formei em 97. Em 97 eu fui para o Rio e para Brasília para fazer residência médica. Eu fiz residência de cirurgia geral, residência de cirurgia plástica. Que já é o caminho padrão, né? Você faz primeiro geral para depois se especializar na cirurgia Desde plástica. sempre cirurgia plástica? Assim, sempre teve esse pensamento? Foi minha única opção desde que eu entrei na faculdade. No meu segundo, terceiro período, eu comecei já a acompanhar um médico. E a gente, naquela época, tinha muita facilidade de acompanhar médico e operar junto. Então, eu até me formar, eu já estava craque, já estava bem. Eu tive um desviozinho quando eu terminei a cirurgia geral, que eu acabei tendo uma paixão pela cirurgia oncológica, ainda passei no INCA, mas assim... Foi um flerte. Foi um flertezinho pequeno, mas fui para a plástica. E quando é que você veio para nossas bandas potiguares? Em 2005, eu fui convidado por um hospital para trabalhar nele e ser cirurgião e trabalhar, e acabei vindo também
como opção pessoal de vida, e aí, desde 2005 eu moro aqui, né? Hoje eu tenho minha vida estabelecida em Natal. Engraçado, porque eu também não sou daqui, vim de Recife também, então é engraçado que a gente que vem daqui cria um laço muito bom. Eu, particularmente, eu me considero potiguar de coração. Sou pernambucano, sou recifense, mas moro aqui há muito tempo. E você se considera também? Acho que você... Também. Minha filha nasceu aqui, me casei aqui. Tem todo meu... Dificilmente hoje eu vou lá para visitar minhas famílias. Então, quem gosta muito daqui. É porque realmente é uma terra muito acolhedora. Eu, particularmente, gosto muito daqui de Natal. Por mais que a gente, do ponto de vista empresarial ainda reclame muito, né, do desenvolvimento da cidade, que poderia até ser melhor, mas acho que você também tem do que reclamar, porque sua vida também se deu aqui, né? Então... Isso. Natal desenvolveu bem. Acho que tem períodos de alto e baixo, como todo mundo está passando. Exatamente. Né? Exato. Mas é um polo em tudo, no turismo, na agricultura. E aí, algo que eu vejo que você produz, inclusive, pessoal, vou colocar o Instagram dele aí, vai aparecer aí também na tela, então você o siga, porque ele também produz conteúdo sobre isso, né? Então, assim, você grava vídeos, explica alguma coisa e tal. Isso pra você também no início, foi algo interessante também ou foi algo que fluiu tranquilamente? Esse lance da rede social e produzir conteúdo, bote um pouquinho aqui desculpa aí. O microfone, relaxa. Então, surgiu muito com o transplante capilar, porque com essa nova técnica, com esse novo resultado, acabava que a gente precisava tirar o mito daqueles resultados. Disseminar o conteúdo e colocar o significado de muita coisa, né? Isso. Então acabou que me fez entrar e me fez perder um pouco desse medo de rede social, e às vezes eu via, poxa, o quanto a gente podia ser importante, ajudar as pessoas, né? Hoje eu acho super interessante como a gente ajuda. Eu trabalhei operando uma menina queimada do cabelo, e ela descobriu tudo isso por rede social, depois outra pessoa. Então são pessoas que às vezes não, né? Que você não teria como ter acesso. Que não teria um acesso de um problema, um adolescente que teve uma queimadura. Como é que foi isso aí? Eu não sabia disso. Fez uma alopecia por cicatriz, uma queimadura no couro cabeludo. Caramba. E aí a gente acabam descobrindo o trabalho da gente, tudo isso por rede social. Eu acho a rede social uma ferramenta muito interessante hoje. Acho que hoje as pessoas têm que tomar um pouco mais de cuidado, né? Eu acho que porque na rede social pode-se dizer tudo, pode ser tudo, né? Mesmo não sendo, você pode ser tudo, né? Não existe um controle, o controle tem que ser visto pela pessoa que tem que julgar o que está ouvindo e o que está se falando. Então, mas assim, é impressionante o poder da rede social que isso até eu percebi que, não sei se recentemente, mas você já fez até o implante de muita gente famosa. Eu vi Raíssa Rodada e vi Túlio Milionário, né, um cantor de forró também. Tá? Então você teve outras pessoas também. Vaqueiro. Olha, então... Acredito alguns que a gente está Então acredito que tenha sido por isso também, né? Acho que lhe procuraram depois também de rede social e tudo mais. É que você cria o nome fisicamente, mas também você vai criando conteúdo na internet, as pessoas vão lhe conhecendo e vai indo. Eu acho que hoje a questão também, acho que leva aquilo, mas as pessoas querem ver também, né? Acho que transmitir a mensagem, esses pacientes que me procuraram porque viram também resultados, que viram como né, ali, porque às vezes também só a rede social não porque às vezes é muito oba-oba, né? Aquele negócio bonito, bacana, não sei o que, mas na hora do vamos ver, você não tem a posição de falar, você não tem uma estrutura legal, e você entra na sua clínica, uma baita de uma clínica que era até algo que eu ia até lhe elogiar, e queria até que você comentasse a respeito sobre a criação da sua clínica / hospital de dia, né? É isso. Então como é que foi esse processo aí? Porque é algo que você surgiu muito na pandemia, muitos hospitais fechados, então muitos cirurgião plástico sem poder ter onde trabalhar e você a todo vapor. Foi um momento que eu acho que eu nunca vou esquecer da minha vida, foi quando começou a pandemia. Porque eu tinha inaugurado a clínica em 2019, há poucos meses, e a gente recebeu a notícia que estaria tudo fechado. Né? Então você inaugurou em 2019 ainda, a gente começou aqui em meados de março de 2020, né, fevereiro. 6 meses depois eu tinha que fechar a clínica. Né? Felizmente não foi o time certo, né? Assim, pouco tempo antes. Não tem culpa, lógico. Eu que não tinha sido, mas o tempo mostrou que foi. Porque acabou, porque eu vou fazer um pouco do histórico da ideia de construir um hospital dia focado em cabelo, né? Focado
Na maior parte das minhas cirurgias seria cabelo ou cirurgias que tivessem alta no mesmo dia. Acho que mama... Mas mama, orelha, entendi. pálpebra, algumas faces. Mas assim, a ideia nossa era focada no transplante, porque o transplante é uma cirurgia mais longa, né? E que para a gente realizar em um hospital agrega uma dificuldade de encontrar a sala, porque os hospitais, de uma forma geral, eles são cheios, eles trabalham no limite. Então, o transplante capilar era uma cirurgia que demora 10 horas, usa amanhã, e o turno da manhã e à tarde para uma cirurgia. E é uma cirurgia que acaba ficando muito cara, né? Então, você fazer isso. Então, e eu não tinha movimento. E eu percebi que o meu movimento estava crescendo muito. Os resultados eram muito bons. Então, antes de onde você está, era onde? Eu comecei a operar muito no Hospital da Visão, em outros hospitais. Entendi. E aí eu acabei, idealizei isso, né, achando que realmente, vendo a curva, né, crescente do transplante. E aí, em 2018, eu adquiri lá um terreno para a construção desse hospital dia. E aí trocamos o projeto, inauguramos em 2019. E em 2020 veio a notícia que a gente teria que fechar tudo. E aí? Não sei se você lembra, mas acabou fechando tudo durante, eu acredito que uns 15 dias, não foi? Eu acho que não lembro bem quanto tempo. Mas aí veio a grata surpresa que as pessoas viram no hospital um local seguro para realizar a cirurgia. Então a gente começou o isolamento, a gente fez o isolamento, operava, só tinha acesso a um paciente, que a gente já estava com 4 meses, 5 meses de cirurgias marcadas. Há alguns pacientes que suspenderam, mas a grande maioria não suspendeu. Viu um momento muito bom de operar, porque era o momento de raspar o cabelo, que estava em casa, e achou, então... E graças a Deus deu tudo certo, a gente continuou trabalhando e no momento que piorava o nível, a gente fazia os exames, fazia testes de triagem, a gente comprou os kits de testes e fez nos pacientes, fazia na equipe e graças a Deus deu tudo certo. A gente não parou muito pouco, só os momentos realmente que eram determinados para que não poderia ter atendimento. E como é que foi para você construir, não deixa de ser um hospital? Burocraticamente falando, como é que foi realmente o processo disso tudo? Nós somos hoje um hospital, com toda a burocracia de um hospital. A gente tem, porque para você ter uma farmácia completa, com todas as drogas vasoativas, todas as medicações, no caso de urgência, qualquer coisa assim, a gente precisa ter uma farmacêutica e uma farmácia. A gente precisa ter uma central de estabilização de materiais com enfermeira. A gente precisa ter técnicos. O paciente, nós temos apartamentos, internação, a gente precisou ter uma nutrição e um nutricionista para isso. Então, acabou que a gente ficou hoje como um hospital dia com a estrutura completa para isso. E foi o único caminho para que a gente tenha alguma coisa sustentável e que realmente tenha respaldo para crescer. Mas chegou algum momento você achar que não ia dar certo, porque você viu uma dificuldade gigantesca, era mais caro do que se esperava, mais burocrático do que se esperava, teve alguma coisa assim muito difícil que você fez, caramba, isso aqui foi... Eu fiz tudo muito planejado, né? A gente viu, a gente entrou nisso já com com uma demanda, né? Já tinha essa demanda e financeiramente foi tudo muito, muito bem. A questão da pandemia foi o momento que mais me assustou. A questão da burocracia, a gente já no projeto já foi matando essas etapas de projeto mesmo. Então, a questão de bombeiros, essa coisa toda, né? A gente tem uma certa dificuldade, mas graças a Deus a gente conseguiu ir superando. E hoje está tudo bem. Não, porque quando eu estive lá, eu achei a estrutura fantástica e o que me impressionou foi esse timing, infelizmente ou não, então porque eu vi que muitos outros cirurgiões plásticos, que realmente eles ficavam realmente refém do hospital, o hospital estava todo lotado pelo Covid, certo? Mas você tinha algo privado seu, né? Então foi não vou dizer uma sacada, mas foi um empreendedorismo de sua parte em querer montar a sua própria estrutura e acabou calhando de dar. Então foi o momento certo da pessoa fazer, porque estava em casa, estava ali na boa, não ia ter trabalho, não ia viajar, realmente estava em casa e podia raspar a carequinha e ficar suave. Do ponto de vista agora, passando para essa parte realmente biológica da coisa, por que
um homem fica careca, nasce careca, tem realmente... O que acontece com o cabelo para ele poder ficar A careca? calvície, ela tem várias causas, né? Vários fatores, vários tipos de calvície. Mas a que acomete a maior parte do homem, o nome dela se chama calvície androgenética. Nós temos não é uma doença, nós temos um código genético em que a gente vai copiar um parente nosso, em que à medida que a gente vai ficando mais velho, o hormônio chamado de hidrotestosterona vai se ligando ao bulbo capilar e vai atrofiando o cabelo, de forma que ele vai caindo o cabelo, deixando de existir em uma área específica do cabelo. Aí existem os graus, né? Tem pessoas que têm grau 1, grau 2, grau 3, até o grau 7, que é o maior, que deixa cabelo só na parte de baixo. E é uma alopecia progressiva. Ela não acontece de uma vez, ela vai acontecendo. A gente sabe que a quarta década é a pior fase, onde realmente tem uma queda mais acentuada, né? Mas mesmo assim, na quinta, na sexta, ainda continua. Mas então existem fases que a pessoa deve procurar realmente fazer um transplante com mais antecedência para poder ter um resultado melhor, ou isso é indiferente? Isso é indiferente, porque o transplante ele necessita de uma área doadora. E essa área doadora sempre será a mesma. Que é essa parte aqui. Isso. É onde o cabelo não cai. Então, essa área não muda. Agora, isso é muito engraçado, né? Por que diabo aqui não cai e aqui cai? Tipo, né? Por uma questão de receptor do hormônio. Engraçado. Então, nesses locais, eles não caem porque não tem. Então, eles são retirados e reimplantados em outro local onde os bulbos tinham esses receptores. Porque aqui é como se fosse, na hora que você me explicou, como se fosse uma plantinha que não conseguisse nascer mais, né? Então tem um pouco disso aí também. E aí, esses remédios que se tornaram conhecidos, né, minoxidil, finasterida, eles ajudam de fato nisso? A alopecia androgenética, existe o tratamento clínico. Né? O tratamento clínico, ou seja, é tentar que o que vai cair, o que vai miniaturizar, que é o termo que a gente usa mais, que é a alopecia androgenética, ele cai pelo processo de miniaturização, em que o cabelo era grosso, vai ficando mais fino, menor, vai caindo, vai até virar uma penugem e deixar de existir. Então, para você reverter esse processo de miniaturização, você pode fazer alguns tratamentos, tá? Do tratamento clínico, existe um pilar mestre, né? Se não tiver ele não tem um resultado bom, que é a utilização de drogas que fazem que o EDHT diminua, né? Assim, que se forme menos, que são a alfa-5 redutase, que é a finasterida e a dutasterida. Essas são medicações em que fazem com que esse hormônio androgênico diminua um pouco, e aí o efeito sobre o cabelo diminui. Mas então ele ajuda no crescimento ou ele retarda a queda? Entenda, ele vai ter o hormônio que vai fazer com que o cabelo diminua e caia. Se você diminui ele para de cair e diminuir. Então, se você tem um cabelo mais fino, uma alopecia que está ainda em evolução, você pode reverter isso. Né? E pode fazer com que o cabelo volte a crescer, a engrossar, a ter volume, né? E aí o tratamento clínico teria um resultado. Lógico, ele só tem resultado se você ainda tiver algum tipo de cabelo. O careca que não tem cabelo algum não vai ter resultado algum. Tá? O grande problema do tratamento clínico eu não faço, né? Tem um conflito de interesse por ser cirurgião, então natural, mas não é só por isso. Algum motivo eu vou explicar. Eu sou contra o tratamento clínico. Tá? Lógico, existem as outras medicações que eu não falo tanto, porque os vasodilatadores, as vitaminas, que é o minoxidil e tal, que são medicamentos que melhoram um pouco a nutrição. Mas o tratamento clínico sem a finasterida e sem a dutasterida, ele não funciona. Então, qual é o problema do uso da finasterida e dutasterida? Os riscos. Tá? Que são conhecidos assim do ponto de vista mais para homem, né? A parte de testosterona, de impotência sexual. Então tem muito essa questão também. É bom que você até abordasse aí se isso é mito ou se é verdade. Isso não é mito. Tá? A semana passada eu atendi um paciente que desde os 20 anos usou por muito tempo, casou aos 30 e poucos,
foi tentar engravidar, não conseguiu, fez o espermograma, diminuição de mobilidade do espermatozoide, causa uso Contínuo da finasterida. Caramba. Então, é muito delicado, você não delicado. pode usar por conta própria isso. Então, Que era o que eu via muita gente falando. Quando começou a cair, não usa finasterida, eu falei, eu sei lá que diabo é isso, eu sei lá se pode, se não pode. Né, que eu acho que esse é o mais grave, que é porque as pessoas têm relação àquela diminuição de libido, tem a diminuição do volume espermático, o medo dessas coisas menores, mas isso não é o Isso é besteira frente ao que pode acontecer de mais grave. Pode acontecer mais lá na frente. O uso contínuo por mais de 200 dias, já tem trabalhos mostrando que o risco da síndrome pós-finasterida é muito alto. O que é o risco da síndrome pós-finasterida? É você parar de tomar e continuar com os efeitos, como, por exemplo, disfunção erétil. Então, também já vi casos de pacientes que tomou por muito tempo, anos, e aí viu esse problema, parou e continuou com disfunções eréteis. Entendi, cara. Tá? Existem coisas mais graves, né? Depressão, suicídio, tem trabalho querendo relacionar uma quantidade de suicídios ao uso da finasterida. Né? Então, o buraco é mais embaixo, não é só isso, né? Mas também não é só por isso que eu sou contra. Vamos lá. E aí a gente vai para a matemática, né, da coisa. O risco e benefício. Certo. Seria ótimo você, por exemplo, eu operar você e você passar agora um ano tomando finasterida, seu cabelo que você tem vai crescer absurdamente, né? E o transplante capilar vai também crescer e você vai ter um resultado espetacular, mas só que você não terá isso ad eterno, porque normalmente os pacientes não usam a finasterida por muito tempo. Em algum momento ele irá parar. Porque não tem como você dar a vida toda, alguns sintomas. É muito raro a gente ver um paciente que vem usando já continuamente sem ter tido um problema. Tá? E o pior, o que eu vejo pior, e aquelas pessoas que não têm problema com a finasterida e que usam de forma contínua e que tem resultado, às vezes é uma alopecia de grau 4 ou de grau 3, que nesse grau menor, a cirurgia do transplante capilar é excelente para tratar. Porque o resultado da cirurgia tem relação entre área doadora e área receptora. Se não tivesse bem claro... Não, assim, mas foi. Por exemplo, você até mediu a quantidade de centímetros de área. Você tem que saber, como eu faço a brincadeira do plantio, mas é aquilo, a gente vai plantar um terreno em que tem que ter mudinhos para aquilo. Se um paciente tem uma área doadora de tamanho bem superior à área receptora, ele terá um bom resultado. Paciente cabelo grosso, cabelo ondulado, esse terá um bom resultado. Né? Independente, ele não necessita fazer tratamento clínico para ter um excelente resultado com a cirurgia. Então, vamos lá. Então, quem ficaria para usar a finasterida do dusterida? Seriam os cabelos finos, a área doadora menor, né? O grau 7, o grau 6. Mas vamos lá, esses casos da finasterida do dusterida não tem efeito ao longo do tempo. Caramba. Eles vão cair mesmo usando. Eu tenho pacientes que já estão subindo a dose, que tratam fora, não é comigo isso. Eles tratam, tomam finasterida porque eu não prescrevo. Né? Eu deixo à vontade, eu explico que tem bom resultado, só que eu não prescrevo. Então, assim, eles tomam fora, já estão aumentando a dose de 1 miligrama para 5. E mesmo assim o cabelo está caindo. Você fica meio que viciado. Ou você toma mais, ou vai se tomar menos, tentando segurar, e o risco de ter um problema como a síndrome pós-finasterida aumenta, e o pior, no final, não vai resolver. Eu lembro demais, logo no início, acho que eu tinha acabado de casar, eu acho, e eu cheguei a tomar, acho que 15 dias finasterida. Eu lembro que eu conversei com um amigo, não sei o que, beleza. Eu fui doar sangue. Na hora que eu fui doar sangue, tem aquela bateria de perguntas que a pessoa faz lá no Manorte. Para, já usou droga, isso, não, alguma medicação. Opa, finasterida. Ela parou. Ela fez finasterida, ela fez sim. Eu fiz, olha, tá,
não vou poder doar, você não vai poder doar hoje, não. Mas por que não? Porque essa medicação realmente é assim, essa tal. E o seguinte, aí ela viu que eu tava, era bem novinho, né? 27 anos, mais novo que agora, que eu sou novinho. Olhou e fez, você é casado? Sou. Você tem filho? Eu fiz, ainda não. Fez, então pare. Porque se porventura você estiver tomando sua esposa gravidar, tem um risco do seu filho ter algum tipo de problema, alguma coisa assim. Minha amiga, aí na hora foi imediato. Tem algum tipo de vínculo, assim, algo nesse sentido que possa... assim, ela falou no sentido como se ele pudesse nascer com algum tipo de deficiência, nascer seu pênis, sem, enfim, alguma coisa que pudesse acontecer. Não, nessa hora é a disfunção do espermatozoide. Entendi. Aí você não conseguir... Entendi. Isso. Então, assim, ao meu entender, o tratamento de ouro para a calvície androgenética é a cirurgia. E à medida que ela está ficando mais efetiva, resultados melhores, e assim, eu não vejo o motivo de você estar tomando. A não ser que, tipo, eu vejo muito isso, né? Opera com uma pessoa, o médico, eu vou dar um resultado melhor, porque tem ainda algum cabelo, ele vai manter, vai aumentar para dar um resultado melhor, e aí prescreve. Ele vai ter aquele resultado melhor de um ano, quando ele parar, quando geralmente, o que eu percebo, o que eu escuto falar, é que indica essa medicação por onde para. Mas quando parar, vai cair. Então, assim, algo muito paliativo, né? Algo muito provisório que não vai resolver, né? Glauber, mas aí aquele grau 7, grau 6 de áreas receptoras muito grandes e áreas doadoras muito pequenas. O que é que se você não prescrever, vai... Infelizmente, aí o paciente tem que entender que o resultado do procedimento cirúrgico, ele é limitado. Né? Então, não dá para você prometer, você vai ficar aqui com a cabeleira não tem como. Então, como eu falo, por exemplo, essa área do vértice da coroa muito grande, quando a pessoa diz, o pessoal operou, tem um resultado muito bom, porque está usando a medicação. Quando parar, vai cair. O que acontece? Uma área de vértice, por exemplo, de 150 centímetros quadrados, ela precisaria, para ficar um cabelo normal, de 100 enxertos por centímetro quadrado, que dá 15 mil. 15 mil não tem nenhuma área doadora grau 7. Entendi. Então, essa é uma matemática. Hoje eu digo muito para as pessoas, quando me consultam comigo, que elas não precisam acreditar em mim. Elas hoje precisam só fazer conta. Só subtrair, somar. É só subtrair, multiplicar e somar, que ela sabe o resultado que ela vai ter. Entendi. Ela não precisa acreditar em mim nem na internet. Então, hoje eu tenho muito esse cuidado, Vitor, de que as pessoas consigam entender e raciocinar junto comigo para que entendam o resultado. E nem é milagre, porque mas a também cirurgia tem... plástica é uma coisa que eu acho bom de falar agora, porque eu queria que algumas pessoas ouvissem. Não, porque tem uma coisa interessante da cirurgia plástica que as pessoas acham que é muito simples, né? E entram na cirurgia plástica, às vezes, sem uma experiência, né, de ter tratado muita gente, de ter feito residência, de ter acompanhado um médico e tal. Mas o que eu acho interessante é que as pessoas acham que é muito simples. E não é bem assim. O paciente de cirurgia plástica, ele é um paciente diferente. Em que você não pode estar vendendo uma coisa que você não entrega. Então, você tem que operá-lo explicando bem direitinho o que ele pode ter de resultado. Isso é importante, porque ele precisa depois, quando ele vê o resultado, foi isso que a pessoa conversou, é isso que você tem de resultado. É porque eu acho isso também vai um pouco condizente com a filosofia de trabalho, seriedade, o perfil, porque, inclusive, Fabiano, coloca aí, por favor, aquela matéria lá infelizmente, que aconteceu em Feira de Santana, na Bahia, que foi um falecimento de uma pessoa, realmente após um procedimento, pronto, esse aí foi em março, isso. Então vamos lá, homem morre após passar mal em clínica de implante capilar na Bahia. Logicamente que a gente não vai se ater, quem é um médico, enfim, se você quiser, você fica à vontade, eu não tenho propriedade para falar. Mas isso, a tendência é que isso venha acontecer realmente numa situação, numa circunstância, num ambiente não muito propício para isso, né? Não sei o que você pode... Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de procedimentos cirúrgicos, de remédios, de tratamentos e tal, a gente tem que se preocupar como uma forma de saúde pública, né? Você tem que... Quando você vai indicar uma pessoa para fazer aquilo, você tem que indicar aquela pessoa que tenha conhecimento, que tenha ideia, porque aí
a coisa vai se expandir, mas dentro de uma diretriz, dentro de normativas, tudo certo. O que eu acho que está acontecendo, vou ser mais direto, com o transplante capilar, é que eles perdeu o rumo. Né? Ele virou realmente uma cirurgia que virou um comércio. Tipo que você falou lá da Turquia. Pronto, Né, o Brasil está andando no esse mesmo viés. caminho do comércio. Né? E à medida que as pessoas não vão tendo o cuidado básico para fazer um procedimento, então é mais comum a gente estar vendo esse tipo de episódio. E é o que me a chama gente atenção, já vai para o segundo, não aconteceu, não foi de óbito, mas aqui próximo, nos estados vizinhos da gente, em que um paciente também teve nas mesmas circunstâncias. Então, já a gente vê normalmente essa situação. Todo procedimento cirúrgico existe um risco, ele sendo feito aonde for, no John Hopkins, nos Estados Unidos, aonde for, ele tem que ter isso. Agora, o que a gente não pode é liberar fazer em qualquer varanda, em qualquer quintal, em qualquer coisa. Porque se isso for assim, aí as pessoas vão vendo isso como uma forma de lucrar. E não de, sabe, é aquilo que a gente falou. Perde o cuidado básico, da esterilização, né? Perde o cuidado de um risco cirúrgico, perde o cuidado de uma monitorização cirúrgica, né? Perde o cuidado de uma formação de um médico que está habilitado a tratar de tudo em qualquer situação. Você já começa a ver coisas no Brasil que eu nunca pensei que eu iria ver, né? Então, essa comercialização a comercialização está tão ridícula, que hoje tem clínica que quer vender o procedimento sem você saber quem é o cirurgião. Bota o nome de uma pessoa, mas não mostra o rosto. Menciona lá Você, por exemplo, você não tem vínculo algum com aquilo. Fica até um negócio estranho. Por que é que você eu falo com quem depois? E aí, não, né? E outra, quem é que está ali? É ele mesmo? É mesmo. Por que é que ele está ali atrás com um negócio, só os olhinhos de... Sabe, aquela coisa... Então, quem é o responsável técnico? Quem é o dono disso? Um investidor? Então assim, o que eu estou vendo e o que eu estou falando é claro, bem... Não, se perdeu o pudor. Se perdeu o pudor. Antigamente, essas coisas eram feitas nas escuras, né? Mas hoje não. Nas claras. Né? Eu digo, se chama os influenciadores e tal, e bota para todo mundo, na cara de todo mundo. Para todo mundo ver. Porque isso aconteceu tipo, com isso também, com prótese dentária também, né? Com aquelas lentes também, que também virou febre também, com mama também. Então vai acontecendo procedimentos bancários. Eu vejo isso conversando com o cirurgião plástico, e a gente viu isso crescer em alguns procedimentos de face, né, de preenchimentos, de botox, está vendo isso em algumas cirurgias de pálpebra, em cabelo, em alguns procedimentos de atendimentos online, em coisas que eu... não são tão simples de implementar, né? Especialidade. Vai lá, eu faço a brincadeira, que isso é verdade, a pessoa se formou da minha família, disse que um amigo dela queria ser psiquiatra e não passou na residência, mas segunda-feira estava com o Instagram psiquiatra, psicoterapia. Né? E aí tá uma brincadeira em outros estados, essa história da nutrologia, né? Que a não pessoa... existe, nutróloga? Não existe, você está entendendo? Não existe. E aí a pessoa vai ver o mal que faz depois, teve aquela cantora lá de Sergipe. Quando essas coisas, né, se vão à tona. Entendi. Né? E o pior é que antigamente esse tipo de coisa, da minha época, você fazer uma especialidade sem estar adequado, sem estar operando em um canto adequado, esse tipo de coisa, você fazia quase em clínica clandestina e escondido. Hoje não. Se coloca na principal. Tipo, e o problema qual é que eu sinto? Se coloca, se der merda... Agora aí que é o que está acontecendo no Brasil. Se eu não me engano, coloca outra notícia aí, Fabiano.
É a outra notícia que ele tá indo pra delegacia, se eu não me engano. Que aí foi justamente que ele foi prestar queixa. É esse o grande problema, Uhum. sabe? Hoje eu queria muito poder falar Fica à vontade. para as pessoas, para os colegas que estão se formando na medicina hoje. A gente sabe que hoje a quantidade de faculdades, a quantidade de pessoas formando, Uhum. o gargalo da residência médica é muito grande. Então, é uma dificuldade realmente complexa. É uma faculdade cara, né? Então, muitos procuram o atalho, né? Não é assim. É esse atalho que as pessoas precisam ver. Os pais também. O risco desses atalhos. Então, essa situação aqui é um exemplo cabal. Aquela situação do Dr. Bumbum é um exemplo. O cara famoso, sabe, badaladíssimo, tudo muito lindo, maravilhoso, os blogueiros. Aplicava tudo, silicone industrial, o negócio tudo aquela assim, né? coisa. E o bambambam da rede social, às vezes vira o da página policial do outro dia. Então, as pessoas precisam entender isso. Eu vejo uma situação aqui com uma pessoa de família rica, bem formada, que poderia ter calma para uma especialização melhor, para se formar e tal. E aí procura um atalho, sabe? E aí vai para os investimentos, de fazer uma coisa, sabe, pomposa, tomar nome na cidade e tal, mas não tem alicerce. E aí, um dia, quando a coisa acontecer, se Deus quiser, não vai acontecer, graças a Deus, não estou dizendo isso, mas aí vira uma página policial, como está virando esse caso. Isso é um rapaz, provavelmente, de formado... Baixa um pouquinho, Fábio, só para a gente ver o teu da notícia lá que tem, né? Cara, eu não sei, realmente não conheço, você pode falar até mais do que eu, mas... Normalmente, quando acontece um falecimento, um procedimento estético, um procedimento de cirurgia plástica, é porque alguma coisa não foi feita da forma correta, né? Acho que é a exceção, né? Complicação existe, né? E isso existe na mão da pessoa estar bem formada, de qualquer pessoa, de qualquer um existe, tá? O caso específico... Falaram aqui de negligência. Aqui fala de negligência médica. Baixei mais um pouquinho. Aí fala a esposa da vítima afirmou ter ele encontrado deitado no chão. Que foi aquilo que você falou. Às vezes o cara devia estar fazendo um procedimento, aconteceu alguma merda e ele não sabia agir. Aí eu não sei julgar. Eu não sei julgar. Mas assim, se ele for um médico com residência, em que está operando em um canto que tem um alvará legal, que tem todas as condições para tratar uma complicação, ele vai ter respaldo para se defender. Entendi. Quando ele não tem treinamento adequado, quando ele está operando em um canto que não está adequado, aí ele muito provavelmente vai virar página policial. Como a gente está agora vai viver cansado, ele está alimentando essa mídia. Então essas pessoas não estão entendendo isso. Então é isso que se a pessoa procurar esse atalho e não tiver esse cuidado, ele pode viver o céu e o inferno em poucas horas. E é isso que os colegas que estão se formando, as famílias que precisam ter esse cuidado. Tá? E eu acho que também o paciente, quando procura um serviço médico, uma coisa assim, ele tem a obrigação de saber aonde ele está indo. Não é normal você fazer uma cirurgia com uma pessoa que não é cirurgião, que dentro de uma sala de um centro, no caso aí era um centro comercial que subia, que às vezes não tem um elevador adequado para o paciente passar mal. Porque você passar mal, você não precisa ser relacionado à cirurgia. Você pode, por exemplo, estar tendo uma síndrome vasovagal, está tendo uma hipotensão, está tendo uma coisa assim, pode fechar. Pode precisar de um atendimento. Né? E aí, como vai ser? Se lá não tiver condição, precisa ser transportado. Então, muito provavelmente, deve ter algum tipo de relação assim. Né? Uma falta de monitorização, uma falta de cuidado de pré-operatório. Pelo que eu vi na reportagem na época que eu vi, disseram que ele meio que saiu correndo, como se ele não fosse dar o tratamento que ele foi, ele deve ter passado por alguma coisa, e o médico saiu correndo, até que outras pessoas foram realmente dar os primeiros socorros e tal, ele começou a convulsionar, alguma coisa assim, e veio a falecer. Então, é questão do preparo, do ambiente, tudo aquilo que a gente falou. É isso, eu realmente, não a cirurgia do procedimento de transplante capilar é um procedimento muito seguro, é um procedimento que... Pode fechar, Fabiano.
Não é normal você ver complicação, como essa, não é normal. Que pode existir, pode, mas não é normal. E só tem uma forma de você tentar de prevenir muito isso, tendo todos os cuidados. É isso que a gente fala. Porque, cara, eu acho que isso também tudo bem. Às vezes o paciente, quando ele vai, ele também não espera que ele vá entrar vivo e sair morto. Lógico, ninguém espera isso. Mas a pessoa tem que fazer essa pesquisa, né? Tem que conversar, ter uma consulta antes, ver quem é. Olha, eu já tive paciente em que eu operei, uma pessoa bem conhecida aqui, que operou e teve um problema de infartar meses logo depois. Né? Mesmo com o pré-operatório tudo direitinho, monitorizado, cirurgia super tranquila, mas 2, 3 meses teve um infarto. Então, era um paciente que poderia ter infartado na hora da cirurgia. Então, se ele está na hora da cirurgia, o que é que eu preciso fazer? Monitorizar, ver como está, manter a frequência, a pressão, ter medicação própria para tratar aquilo dali. Então, a gente tem que ter esse respaldo. E é esse o problema do transplante capilar, que é o meu maior medo no transplante. É porque a gente trata homens de 40 a 70. Eu tratei 77 anos, já operei um paciente de 77 anos. Então, a gente trata homens em uma faixa de risco cardiovascular. Então, homens da minha idade até os 30 anos são exceção. 30, 35 é exceção. Hoje não. Hoje a gente tem uma procura maior. Mas, assim, normalmente são. Entendi. O que do passado era isso. Hoje existe um aumento, mas mesmo assim não é a maior parte. A maior parte são pacientes entre 40 e 50. Entendi. E que acaba apresentando esse risco. Seja realmente um coração um pouco mais assim, seja diabetes, seja realmente problemas que são relacionados à idade também, né? Eu tive um paciente que estava com consulta marcada, acho que 2 dias antes, e ele teve uma morte súbita por um acidente cardiovascular. Que é um dono de um hotel bem conhecido aqui, uma pessoa, e eu operei até um familiar dele, e ele me disse, poxa, Glaucio, se tivesse vindo, você tinha feito o pré-operatório, a gente tinha descoberto, e não tinha acontecido, porque é rotina minha pedir risco cirúrgico. Porque é uma cirurgia prolongada, é uma cirurgia em que existe o risco da ansiedade, né? E é muito comum, como essas clínicas, elas precisam fazer com anestesia local, porque eles não têm suporte, né, de anestesia venosa, eles dão um comprimido e fazem com anestesia local. Então, é uma anestesia que dá para ser feita. É muito tranquilo, uma grande parte dos pacientes conseguem, mas em alguns, não. São pacientes que se você fizer o anestésico, eles fazem taquicardia e aumentam o risco. Caramba. Porque eu lembro que quando eu fiz, foi super tranquilo, eu fiz com anestesia, o cara... Você fez com sedaçãozinha venosa, com o anestesista do lado, monitorizado, com carrinho de anestesia, com todo o respaldo para você, qualquer coisa, estamos ali na sala adequada. Tínhamos 3 médicos na sua sala. Então, assim, o Felipe Leão, que é cirurgião também, todos com treinamento, inclusive, de UTI, o doutor Paulo, anestesista. E essa é a forma correta. Não é de qualquer jeito, qualquer canto que se faz. Fazer um prédio comercial como essa situação, né? Sem suporte anestésico, sem monitorização, sem um médico experiente. Às vezes tem médicos se formando na sexta-feira e na segunda-feira se denominando cirurgião capilar. Essa especialidade não existe. Isso não existe. Entendi. Isso já infringe um código de ética do CRM, que é dizer que tem uma especialidade que não existe. Então, por exemplo, se eu botar assim, cirurgião de plástica mamária, também está errado? Cirurgião plástico existe. Tá, você fala de silicone... Ele pode ser subespecialista em cirurgias da mama. Isso é uma subespecialidade da cirurgia plástica. Mas a parte capilar não? Não existe essa especialidade. Entendi. Não existe. Entendi. Não tem isso, não tem... A tricologia é uma subespecialidade. Não existe essa especialidade. Não existe treinamento para isso. Você está entendendo? Então, às vezes, a pessoa o médico profissional perde o cuidado da formação. De se formar de forma adequada,
de ter um treinamento de pronto-socorro, de atendimento, de saber lidar com urgências, de tudo. Então, eles estão procurando esses atalhos. Então, isso você enxerga que, infelizmente, isso tende a crescer, porque o mercado está crescendo muito nessa informalidade. Você vai se assustar, Vitor, com o que vai acontecer. Porque não existe uma fiscalização antes na porta da entrada. Só quando dá... Só tem fiscalização na porta da saída. É isso que esses colegas não estão percebendo. Né? Como é o Manzoá, né? Que ele entra, mas não sai. Sim. É fogo. Para entrar tá fácil. Mas na hora que tiver um problema, para sair fica mais difícil. Mas assim, é uma preocupação, né? Mas assim, é um momento muito inicial dessa situação. Realmente, a cirurgia quer crescendo absurdamente. E a gente vai, como tudo, vai ter que haver alguma adaptação aí. Não, e você brilhantemente vem crescendo, vem fazendo um trabalho sólido e tal. E é isso que eu até lhe perguntar. Passado todo esse tempo, você já está com o nome extremamente consolidado e tudo. Muita gente já lhe procura, você não precisa mais ir atrás das pessoas, acredito eu, porque muita gente já lhe procura, mas quais são os próximos passos aqui para frente? Você disse agora que comprou um terreno, está querendo aumentar? Eu acho que eu estou precisando de mais espaço, né? Eu queria crescer. Vamos vender, vamos achar o terreno dele. A gente já acordou de adquirir um terreno e a intenção nossa é realmente ampliar, né? E ampliar em outras áreas também. Acho que a experiência da gente em hospital, de tudo, fez com que crescesse essa vontade de crescer mesmo dentro dessa área. E eu acho que o próximo passo daqui para o próximo ano é uma estrutura hospitalar maior. Mas aqui em Natal? Aqui em Natal. E outra cidade também? Não tem onde. Já me chamaram muito para montar uma estrutura. Porque coloca o nome também, você faz alguma cirurgia, você fica para lá e para cá. Não tem como. Deixa eu dormir meu travesseirinho, encostar a cabeça no travesseiro despreocupado. Não tem como. Ir para a fazenda de final de semana despreocupado, né? Eu estou beirando os 50, então a gente começa a querer fazer bem feito, né? E com mais qualidade. Fazer menos, com mais qualidade, né? É isso. E eu vi que você gosta muito de fazenda, né? Isso é algo que realmente, então, o seu hobby é esse? Eu tenho alguns hobbies, mas a paixão mesmo é o cavalo manga larga machador. Meu pai sempre fala que é um dos que corre mais, eu não conheço nada de cavalo. Manga larga acho que é um bem quisto, né? É a raça brasileira, né? Poucas pessoas conhecem, então eu vou poder aproveitar aqui o espaço para falar um pouco sobre o manga larga. Manga larga machador é a raça brasileira. Foi uma raça produzida no Brasil, que veio da época de Dom Pedro com uns cavalos portugueses que se cruzaram com cavalos nativos. E saiu uma raça em que tem um andamento machado. Então, existem 3 raças machadas no mundo, né? O passo fino e um outro americano que tem. O passo fino, mas ele é aquela coisa muito... Não se compara ao machador. Eu acho que o manga larga machador ele é muito superior. Então, ele é um produto de exportação brasileira. Então, ele é um cavalo em que você consegue fazer grandes caminhadas, cavalgadas, sem desconforto. Ele mantém o passo machado e você não tem aquele atrito da sela. Então, hoje eu tenho a sorte de ter produzido uma campeã nacional em 2017. Então você investe na parte da genética também, de produção? Sim. A gente produz animais. É um plantel ainda pequeno, né, em comparação com os plantéis do sul, de Minas, onde ele é realmente uma raça forte. Uma potência lá também, né? Lá onde a nacional é em Belo Horizonte. Então é minha paixão. Eu acho que eu não consigo. No final de semana eu só fico pensando neles, querendo dar uma volta, ver como eles estão. Mas agora dá muito trabalho também, né? Imagina essa produção toda aí. Como é que você dá conta? Tem que ter gente, como é que é? Esperar, ter gente, tentar fazer uma gestão, né? Mas é um mercado fácil de entrar assim, essa parte de genética, de comprar realmente, difícil, né? Imagino que seja. Difícil. E você partiu disso como? Partiu para isso como? Eu entrei no Manga Machador em 99, quando eu voltei das residências e comecei a fazer cavalgada e na vaquejada e afim, essas coisas também não? Não, já corri vaquejada, mas não é uma paixão minha. A paixão minha realmente é o manga larga. E desde lá nunca deixei de criar. Né? Então quando você fala manga larga é para fazer grandes cavalgadas, ir para alguma cidade, alguma coisa assim, fazer tipo um passeio com um cavalo, né? Aquela questão também de... Eu sou tão apaixonado por essas cavalgadas que eu já fiz cavalgada em
em São Paulo, Atibaia, em Paraty, Estrada Real, Piauí, Jerico. Esse mês passado eu estava em Jericoacoara. Eu vi, terceira vez. Eu vi no Instagram, acho que eu vi isso aí. Terceira vez. Existem umas provas de enduro com uma galera que eu gosto de participar. Olha aí, rapaz, não sabia não. Consegui extrair um negocinho que eu não sabia. Mas é legal ter esses hobbies que identificam, né? A gente trabalha tanto para ter alguma coisa que gosta, né? Acho o que prazer não tem preço. Opa, olha aí. A vida é uma... Saber viver você tem que entender que tem que ter prazer, né? Então, tem prazer no que trabalha, no que faz, fazer bem feito, construir uma coisa com um alicerce bem feito, né? Não prazer só do final, mas prazer do caminho, né? O caminho que dá, não ter o resultado final. Rapaz, terminamos aqui o programa de forma sensacional com esse seu discurso, e que eu particularmente concordo. Alô, Manel da Biostratos, anda muito de cavalo, investe também. Fez questão de trazer aqui para você. Pessoal da Biostratos, tamo junto, obrigado. Aqui para você. Então eles sempre são muito atentos, eles viram a sua foto, viram o seu cabelo. Rapaz, eu acho que esse aqui é para esse tipo de cabelo. Ainda tem. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas não tem como você se fazer, né? Mas eu já fiz uma vez e esses dias estava marcado, e teve um passeio que tomou minha vara, mas o Filipão vai fazer o segundo. E o Filipão Felipe é o médico que opera junto comigo. Sim, também, entendi. Muito bacana. E cirurgião também. Aí ele faria o seu, mas deixa o cliente a prioridade e vamos embora. É assim mesmo. Meu amigo, apertar sua mão. Obrigado. Agradecer pela presença. Pessoal, esse foi um programa muito bacana, muito top. Então, para você, porventura, que não assistiu ele, pegou pela metade, assista no YouTube, vai ter ele de forma completa. Estou aqui com o Dr. Glauber, realmente uma sumidade dentro do mercado, dentro realmente da medicina de forma geral. Ele bateu forte. Atenção às práticas adotadas, a higiene, a estrutura, o ambiente. A gente mostrou aqui pessoas que, infelizmente, vieram ter problemas sérios em função dessa falta de estrutura. Então, ele comentou sobre muita coisa, sobre planos. Então, realmente, o que não falta é assunto para a gente abordar aqui. Então, pessoal, toda quinta-feira, 22 horas, aqui na TV Futuro e no YouTube. Ah, Vitor, não sei onde é que está o YouTube. Vai no Instagram, tem lá, você clica lá, se inscreve, que toda quinta-feira tem um programa aqui na TV e na sexta-feira no YouTube. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Realmente Cast. Oferecimento: Biostratos Cosméticos Naturais e Wise, agente autônomo de investimentos contratada ao BTG Pactual.